Olá amigos, bem-vindo a mais um vídeo. Quero já dizer que Deus é a liberdade, pois Ele não está preso e nem limitado a coisa alguma, sendo um Deus Pai Celestial que está acima de todas as coisas, nas quais todas essas coisas foi Ele quem criou. Por isso eu digo que quando Ele está conosco e sempre está, pois nosso Deus é fiel, nada além dele é maior do que nós, por justamente Ele estar dentro da gente através do Espírito Santo e de Sua presença. Sendo por isso, eu acredito que somos de fato livres, seja de qualquer coisa, qualquer tipo de vício ou pecado, pois não estamos ligados à carne que está limitada a esta terra. Estamos ligados a um Deus infinito, no qual não se limita a nada. Não somos somente um monte de carne no qual consegue pensar. Eu defendo que nossa lógica vem da alma e o cérebro é apenas um receptor de tudo isso. Claro que por estarmos no nosso corpo, somos influenciados em um certo nível que, caso o corpo esteja mais forte do que o espírito, acabamos caindo em tentação. Mas quando o nosso espírito está mais forte do que o nosso corpo, acabamos por cair na graça de viver em Cristo. Estar conectado com Deus é entender que não estamos mais com a parte lógica conectada ou limitada na Terra, como algumas pessoas estão, desligados racionalmente deste mundo, restando a luta contra uma carne irracional, no qual visa apenas o prazer terreno. Agora, para vencer essa parte que se não cuidado se torna mais forte do que possamos suportar, devemos nos apegar na palavra, pois o próprio Pai nos disse que nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse é o alimento da nossa alma, que fortifica o espírito e nos solidifica para qualquer tipo de batalha. Sem a leitura da Bíblia, deixamos o espírito fraco e a carne forte, pois na maioria das vezes que deixamos de ler a Bíblia, ou seja, alimentar nossa alma, não deixamos de alimentar o corpo, o deixando com mais forças do que a parte lógica que está ligada a uma motivação eterna. Por isso, de fazermos aquilo que não queremos, como já dito em Romanos 7,15 e em Gálatas 5,17. O problema que acabamos enfrentando no nosso dia a dia é que acabamos por achar as coisas difíceis, que tornam o caminho do que estamos fazendo em derrota. Não devemos escolher pensar que alguma coisa que exista nessa terra é difícil, e sim pensar que nada nesta terra é difícil. Afinal, o que seria maior do que o seu Deus? O que seria tão difícil que nem Deus poderia superar? É óbvio que não existe nada capaz disso. Ou melhor, é óbvio que não exista nada que Deus não seja capaz de fazer. Escolha sempre a grandeza de Deus, pois ao escolher ela, você escolherá a liberdade que Ele nos entregou. Jesus é o quebrador de correntes, o libertador, o salvador, aquele que nos deu a vida eterna. A morte não tem mais poder sobre nós. Estamos de fato livres. Seguir a Deus é seguir a verdade, liberdade e livre-arbítrio. Afinal, seguir os desejos da carne, sendo esses impulsos irracionais, não seria uma prisão? Um destino no qual estamos fadados a trilhar desde que nascemos? Mas não seria Jesus, o nosso Salvador, que arrancou esse maldito destino de nossas vidas e colocou o glorioso destino do reino dos céus? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Por isso todos os vícios e dificuldades da vida não passam de uma ilusão, uma mera experiência na qual nós indiretamente nos permitimos passar. Você não é viciado em nada, no ponto de vista que se você pedir ao seu Deus, Ele te livrará. Basta uma pequena fé e uma mudança de hábitos. Seu corpo pedirá novamente por aquele prazer, mas se você recorrer ao refúgio do seu Pai, que é a oração e a palavra, certamente sua alma reinará sobre as coisas desta terra, que inclui o seu corpo, no qual o seu espírito habita. Muitas das vezes acabamos por imaginar que o que estamos enfrentando é poderoso ou que não temos forças para resistir a esse desafio. E é nessa hora que abrimos brecha para perdermos e corrermos até o risco de desistirmos de lutar.
justamente por ficar pensando que essa batalha é difícil e cansativa demais. Lembre-se que Jesus é mais poderoso. Refugiar-se no Pai através da leitura da Bíblia e de orações longas de uma relação íntima com Ele quebra qualquer visão deturpada que temos sobre o que estamos enfrentando no presente, nos fazendo enxergar além da bolha que acabamos por medo nos permitindo enxergar. Por medo, acabamos limitando nossa visão de mundo. Esse pode ser o maior problema de tudo que eu disse. Aqui, o medo de falhar, de desapontar a Deus, de não te perdoar ou de não sermos capazes de vencermos uma tentação ou de nunca sairmos de uma batalha que estamos é a maior armadilha que o inimigo pode armar para nós. Porque este medo é irracional, é o medo que não pensa que Deus está cuidando de tudo, ou que uma simples palavra já pode afastar todo o mal que anda sobre esta terra. Esta palavra é Jesus. Essa frase, não temas, aparece entre 62 a 113 vezes na Bíblia. 113 se somado às vezes que essa frase estava junto ao texto. Se Deus fala tanto isso para nós, isso tem um significado. Faça um exercício. O quanto de medo você teve entre suas falhas? Não é o mesmo medo de assistir um filme de terror, é a descrença de conseguir vencer, de não ver perspectiva e acreditar que está no caminho errado, mesmo sabendo que a batalha é realmente árdua. O medo de nunca sair da onde você está e achar que vai passar uma vida inteira lutando em vão. Isso é o medo que Deus tanto nos disse para nos livrarmos. Não conseguimos fazer isso sozinhos, e nunca foi sobre isso. É sobre confiarmos nele e orarmos, vigiarmos, ler a palavra e entender profundamente que Deus é maior do que todas as coisas nessa terra. E que, se Deus é maior do que todas as coisas, e há Deus dentro de nós, certamente não há nada nesta terra que possa ser maior do que nós.